Bonjour, mes élèves, vous allez bien? Pessoal, hoje vamos estudar aqui esses 4 elementos que são bem interessantes na língua francesa, que a gente vê muito aí nos textos, nas conversações do dia a dia também na língua francesa. Vamos chamá-los de pronomes relativos. Em francês, só colocando aqui para vocês terem uma ideia, dizemos pronom relatif. Pronom relatif. Pronom relatif. E aqui são os pronoms relatifs simples. Ou seja, aqui são os mais simples. Nós temos inúmeros pronomes relativos, mas a aula de hoje, na verdade, ela será mais tranquila. Eu vou só mostrar para vocês como que a gente pode usar esses pronomes relativos. Bom, um pronome, na sua teoria, ele ajuda aqui a evitar a repetição de algum elemento. Tá? Os pronomes relativos têm a mesma ideia. Eu posso usar os pronomes relativos para conectar frases, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, se eu falo assim, vou tirar do negrito, colocando assim, ó. Eita. Mon ami a regardé un film. Un film. Il a beaucoup aimé ce film. Veja bem, mon ami a regardé un film. Il a beaucoup aimé ce film. Perfeito. Eu vou conectar essas duas frases aqui e aqui eu tenho um elemento que está repetindo, que é o film. Então, eu poderia usar o seguinte. Mon ami a regardé un film qu'il a beaucoup aimé. Qu'il a beaucoup aimé. Faltou o aimé aqui no final. Mon ami a regardé un film qu'il a beaucoup aimé. Esse que aqui, pessoal, na verdade é o nosso que aqui, ó. Só que eu fiz a contração com il, então ficou qu'il, né? Quando nós temos essa possibilidade aqui de contração, teremos essa contração quando nós temos o que mais o il, o que mais o ela, o que mais o on e assim por diante, tá? Ficando qu'il, qu'elle, com. Então, aqui é um pronome relativo, por exemplo, o pronome relativo que eu usei nesse caso para substituir film. Mas, Felipe, quando que a gente vai usar o que, quando a gente vai usar o que, o ou então o dom? Bom, vamos começar. O que. Normalmente, ele é usado aqui como um complemento do objeto direto. Então, complément d'objet direct. Não fique muito presos às definições, não. Às vezes ajuda um pouquinho a gente ter essa noção de definição, mas às vezes o pessoal fica um pouco perdido. Peraí, complemento, objeto direto. Então, ele ajuda a evitar a repetição, na verdade, de um complemento objeto direto. Como nessa frase aqui. Se eu faço a pergunta aqui, voltando nessa frase, ele gostou do quê, pessoal? Il a beaucoup aimé quoi? Quoi? O filme, né? Então, film. Então, objeto direto, porque eu estou completando o verbo sem preposição. Então, por isso que eu usei o que. Mas vamos pegar frases mais simples também, que vocês vão ver muito no dia a dia. Eu vou preparar uma outra aula usando outros pronomes relativos, e aí a gente vai voltar nessas ligações de frases também. Mas vocês podem ver isso aqui também no dia a dia. Por exemplo, eu posso construir uma frase da seguinte forma. La voiture que mon père conduit est belle. La voiture que mon père conduit est belle. Por exemplo. Então, veja bem, Felipe, mas aqui também é um pronome relativo que sim, porque veja bem, mon père conduit quoi? Faz a pergunta. Aqui, ó, a gente vai fazer a perguntinha quoi? Mon père conduit quoi? O quê? O carro. Então, la voiture. É o complemento do verbo conduire? Sim, é o complemento do verbo conduire.
E aqui, o verbo conduire pede preposição? Não. Então, vamos usar um objeto direto. Perfeito. Então, por isso que eu usei aqui o que. Aqui é uma frasezinha bem simples. Bem simples. Então, vocês podem ter também esse tipo de possibilidade, tá? Usando os pronomes relativos. A gente viu aqui anteriormente, para introduzir o conteúdo, nós vimos a ligação de duas frases, na verdade. Certo? Mas aqui eu vou mostrar para vocês que há situações que a gente pode usar, por exemplo, o objeto direto, o objeto indireto, veremos os próximos pronomes. O objeto direto, indireto aqui, e usando o pronome relativo para conectar a frase principal. Vamos pensar assim. Tá? Então, aqui o que ele está conectando o objeto à frase principal. Tá bom? Então, vamos continuar. Hoje vai ser só esse resumo aqui para vocês terem essa ideia, tá? Terem essa ideia. Vamos pegar agora o que. O que vai ser o que, na verdade? Como podemos usar o que? O que, no francês, que já está estudando a língua francesa e já viu, por exemplo, a nossa videoaula falando das frases interrogativas, aprendeu que o que pode ser usado em perguntas, por exemplo, e o que significa quem. Quem? Então, o que nós podemos usá-lo, nesse caso, como um complément d'un sujet. Tá? Complément d'un sujet. Na verdade, podemos pensar da seguinte forma, seria melhor o seguinte. Il remplace le sujet. Ficaria mais interessante assim, ó. Il remplace le sujet, ou seja, ele entra no lugar do sujeito, ele substitui o sujeito. O que? Quando eu falo assim, ó, por exemplo, les élèves qui vont partir en voyage sont dans la classe. Les élèves qui vont partir en voyage sont dans la classe. Aqui eu estou conectando les élèves, aqui, usando o pronome relativo que. O que pode ser usado para pessoas, animais, coisas. E aqui é interessante, eu estou conectando, porque vocês se analisarem aqui, eu tenho esse lado da sentença, da frase, e eu tenho um outro lado da frase aqui, pessoal. Eu tenho um outro lado. Aqui está começando sem sujeito, então o que está fazendo a vez o sujeito? Na verdade, estou conectando aqui o sujeito, a frase, usando um pronome relativo que. Tá? Então, é como se eu estivesse fazendo a vez do sujeito. Aqui eu não vou usar o que, porque o que conecta o que? Objeto direto à frase. Aqui eu estou conectando o sujeito à frase. Então, les élèves qui vont partir en voyage sont dans la classe. Vamos dar sequência. Vamos ver agora o U. O também a gente já andou vendo aí nas frases interrogativas. O U quer dizer o quê? Onde. Onde. Né? O U quer dizer onde. Então, o U, a gente pode usar o U, por exemplo, como um complément de lieu ou de temps. Complément de lieu ou de temps. E na parte de temps, de tempo, geralmente é le moment où, por exemplo, le moment où alguma coisa aconteceu, ou então posso usar também l'année où, etc. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um exemplo aqui com U. Se eu falo assim, gente, ó, se eu falo assim, ó, la ville où je suis né est très belle. La ville où je suis né est très belle. Aqui eu estou conectando um lugar, tá? Complément de lieu. Estou conectando um lugar à frase principal. Então, aqui é como se fosse a cidade onde eu nasci. La ville où je suis né est très belle.
um momento. Se eu falo assim, ó, l'année où il est parti en vacances, l'année où il est parti en vacances, virgule, j'étais au Brésil. Por exemplo, l'année où il est parti en vacances, aqui é o ano onde, né? A ideia é essa. Então, aqui é o l'année où. L'année où. Então, para tempo. L'année où il est parti en vacances. E aqui eu posso dizer, aqui não entra ligação, só a primeira ligação mesmo. L'année où il est parti en vacances, j'étais au Brésil. Ou seja, o ano onde partiu de férias, né? Saiu de férias. Eu estava no Brasil. E o dom? Como podemos usar o dom? O dom podemos usar como um complément d'objet indirect. Aqui, pessoal, quando o complément é introduit par la préposition de. Então, aqui o dom é interessante. O que, né? O que, a gente acabou de ver que a gente vai ligar o objeto direto à frase. O dom, a gente já conecta o objeto indireto, porque o complemento, para usar o dom, ele tem que ser introduzido pela preposição de. Então, como que ficaria isso aqui? Vamos pegar um exemplo. Aqui, ó. Se eu falo assim, les documents dont j'ai besoin, virgule, ce sont sur... Então, vou tirar a vírgula aqui, ó. Vou colocar tudo junto. Les documents dont j'ai besoin sont sur le bureau. Les documents dont j'ai besoin sont sur le bureau. Ou seja, aqui, pessoal, mas Felipe, por que você usou o dom aí? Eu usaria, nesse caso, que. Muita gente confunde aqui, usaria o que nesse caso. Pessoal, essa estrutura aqui, j'ai besoin, vocês lembram dessa estrutura? Isso aqui é o seguinte, é o avoir besoin de. Avoir besoin de, que significa o quê? Precisar. Ele dá um sentido de precisar. E sempre vai ter um complemento para essa estrutura, o avoir besoin de, vai ter sempre um complemento introduzido pela preposição de, por exemplo. Então, aqui eu vou usar o dom, porque aqui eu estou conectando aqui, ó. Se vocês fazem a pergunta, j'ai besoin, eu vou fazer o seguinte, de quoi? De quoi? O que, né? A ideia. De quoi? De quoi? Les documents dont j'ai besoin sont sur le bureau. Vamos pegar um outro exemplo aqui. O verbo parler, eu posso usar a preposição de também, quando eu estou falando de algo ou de alguém. Mas nesse caso aqui, geralmente a gente usa para coisas. Se eu falo assim, ó. Le projet dont tu m'as parlé hier, virgule. C'est très intéressant. Intéressant. Bom, le projet dont tu m'as parlé hier. Veja bem, pessoal. Tu m'as parlé de quoi? Se eu colocasse a estrutura, seria du projet. Por exemplo, tu m'as parlé du projet hier, il est très intéressant. Bom, aqui eu fiz o inverso, aqui eu coloquei o complemento, né? Antes, então, para ligar o complemento objeto indireto, introduzido pela preposição de, eu vou usar o dom. Aqui, pessoal, só fazer a perguntinha também. Tu m'as parlé de quoi? De quoi? Do quê? Do projeto. Então, o parler aqui será introduzido pela preposição de. Então, isso aqui é só uma pequena introdução para vocês dos pronomes relativos. São considerados pronomes relativos simples, porque nós temos outros pronomes também. Por exemplo,
o lequel, laquelle, lesquels, lesquels, que a gente usa geralmente com preposições. Sur lequel, dans laquelle, etc. Temos também o auquel, desquels e por aí vai. Teremos algumas aulas falando desses pronomes relativos. Agora, pessoal, dá uma olhadinha com calma e tentem criar novas frases, só para vocês já irem pegando o macete aqui, tá bom? Vou deixar esse documento aqui para vocês também, vocês podem baixar, tá? Para facilitar os estudos, fazer algumas anotações no próprio documento. Bonnes études, merci beaucoup, au revoir.